Bom dia, tudo bem? Como é que vai? Estamos nessa jornada desse devocional diário, lendo o livro de Atos dos Apóstolos e nós já estamos no capítulo de número 5. Como é bom saber que você está aqui. Eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar, te agradecer, Senhor, pela vida dessa pessoa que está comigo nesse devocional e te pedir uma bênção especial sobre a nossa vida no dia de hoje. Te pedir que o teu Espírito Santo permaneça conosco, que nos abençoe essa pessoa que está comigo aqui, Senhor, dando respostas, dando saúde, dando paz, Senhor, dando harmonia no seu lar. Abençoa toda a sua família, guarda debaixo do teu sangue, Senhor. Muito obrigada, Pai. Vamos ler então Atos, capítulo de número 5. Vamos. Interessante, vamos ler e vamos saber a história de um casal. Vamos lá? Atos, capítulo 5. Leia junto comigo, anote ou então ouça, eu leio para você. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Os apóstolos, milagrosamente tirados da prisão, dão testemunho perante o Sinédrio, o conselho de Gamaliel. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e, voltando, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas, que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles
e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo. E ensinou ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo-se alguém: a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos da nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora, digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Olha que capítulo maravilhoso, olha que coisa interessante. Eles vêm do recebimento da unção do Espírito Santo de Deus. Eles vêm de curar um coxo na Porta Formosa, 3 horas da tarde. Eles vêm de serem presos, mas não serem açoitados, porque eles ficaram com medo do povo. Eles vêm de um período de comunhão, aonde, quando termina o capítulo de número 4, termina dizendo que o capítulo 4 termina dizendo que um homem chamado Barnabé, que traduzido é filho da consolação, havia vendido uma herdade e depositado aos pés dos apóstolos, que isso era comum entre eles, mas não eram obrigados. E agora a gente encontra no capítulo de número 5, que nós lemos agora, a história de um casal, Ananias e Safira, que entra um espírito de inveja neles. Eles queriam também fazer como esse Barnabé havia feito aquilo, eles se acharam que devia fazer, só que eles fizeram uma coisa errada. Eles entraram num comum acordo para tentar enganar os apóstolos, só que eles não entenderam porque já estavam com o seu coração contaminado por Satanás, que eles não estavam fazendo aquilo para enganar os apóstolos, eles estavam tentando enganar o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. E isso tem consequência. E olha o que acontece com eles. Quando Ananias chega diante de Pedro, e Pedro pergunta, ele diz que ele deposita ali e ele cai morto. E depois chega a mulher dele, interessante que chega 3 horas depois. E aí ela confirma aquilo. E o que é que acontece com ela? Ela morre também. E aí, pronto. E isso cai um grande temor nas pessoas.
E os apóstolos, eles não se intimidam, eles continuam em oração, eles continuam pregando, eles continuam fazendo a vontade de Deus. E interessante é que esse capítulo nos traz uma informação dizendo que as pessoas traziam os doentes, os aleijados, traziam em cama, que se pelo menos Pedro passasse e a sombra de Pedro tocasse no doente, a fé desse povo nos milagres em Jesus era tanta que eles acreditavam que até a sombra de Pedro, que era um canal de bênção nas mãos de Deus para abençoar as outras pessoas, ia curar eles. E isso acontecia. Isso é maravilhoso. Deus faz o que quer, Ele usa como quer, da maneira como quer. Viu? Não se preocupe com o que muita gente fica falando. Ah, porque usou isso, usou aquilo. Deixe com Deus, é Ele quem resolve. E aí a gente encontra aqui que lá vão eles de novo serem presos. E aí, na hora que eles falam tudo isso, porque as pessoas, elas viam os milagres e elas estavam se chegando para Deus. E na hora que é para eles são presos. E aí acontece uma coisa, eles estão presos, trancados, guarda na porta, o anjo chega lá e diz, pode sair, vão embora. E eles vão para onde? Eles não vão para a casa do vizinho, eles não vão para a casa da Maria, eles não vão para o restaurante da esquina, eles vão para o templo, adorar a Deus e falar de novo de Jesus. E quando chegam, que mandam lá na prisão para buscar eles não estão lá. Eles chegam e dizem, não está lá não. Está tudo fechado, mas não está lá. Como é que pode isso? Mas está onde? Está no templo. E aí eles vão para lá. É o que nós lemos aqui nesse capítulo 5, que é maravilhoso você reler. E se deliciando com cada detalhe desse capítulo. O interessante é que quando eles pensam em prender, em açoitar, em matar, aparece sempre um que Deus coloca no caminho para livrar os seus servos. Então creia, Deus está na tua vida. E aparece um fariseu chamado Gamaliel. Era doutor da lei esse homem. Estudavam-se aos pés de Gamaliel. E aí ele diz o quê? Ele se utiliza de fatos que aconteceram. Ele diz o quê? Ele diz, olha, apareceu Teudas e também ele levou o povo e depois morreu e todo mundo ficou disperso e depois apareceu mais outro deixa eles vão continuar e se não for de Deus, vai acabar. Agora, se for, não se mete com esse povo, não. Vocês não podem fazer nada. E aí o que é que acontece? Eles são açoitados. Na primeira vez eles não bateram neles. Só ameaçaram e botaram eles para lá. Agora não, agora eles batem nele para quê? Para que eles tenham mais medo, coitados. Eles não entenderam ainda que quem tem Jesus não tem medo de nada, porque confia no livramento que Deus dá. E aí a Bíblia diz aqui no versículo 40 desse capítulo 5 que nós terminamos de ler, diz... E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse o nome de Jesus e os deixaram ir. E saem eles. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se. Eles saíram felizes, porque somos dignos de ser açoitados. Nosso Jesus foi açoitado, foi morto, ressuscitou, e nós estamos sendo açoitados, nós estamos padecendo, nós fomos dignos disso, porque nós estamos falando de Jesus. Nós sofremos afrontas pelo nome de Jesus. Que coisa maravilhosa. E aí termina esse capítulo 5 dizendo, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a quem? A Jesus Cristo. E eu quero te convidar para que a gente não pare de falar desse amor de Deus, que a gente não pare de estar nesse devocional até o dia que o Senhor disser assim, olha, já chegou, né? Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Eu estou feliz por ter você aqui, mas te convido a deixar seu like, a comentar, a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com toda a sua família e seus amigos. Deus continue te abençoando. Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Deus te abençoe.